Boa tarde. Vamos iniciar uma conversa sobre a regulamentação dos depósitos voluntários. Aqui conosco, André de Oliveira Amante, chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto, e Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas. André Amante fará uma breve apresentação, em seguida a gente abre para as perguntas. André, boa tarde. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo interesse ao assunto. Eu fui recomendado aqui que fizesse um breve relato do que foi aprovado hoje, a resolução BCB 129, né? Um assunto que tem sido comentado bastante, principalmente depois da promulgação da Lei 14.185, falando sobre os depósitos voluntários, né? Então, eu sou responsável aqui pela área de operação de mercado aberto, e a proposta da resolução é relativamente simples, assim, é um instrumento bem desenhado para fins de política monetária, ou seja, ele é um instrumento exclusivamente para fins de política monetária. Como é que funciona aqui as operações do Banco Central nesse sentido, né? Hoje a gente tem basicamente as operações com títulos públicos federais, as conhecidas operações compromissadas, né? Hoje a gente tem aí o mercado de reservas bancárias, o Banco Central precisando utilizar essas operações para manter a taxa Selic próxima aí à meta estabelecida pelo Copom. Como a gente trabalha com excedente de reservas no mercado hoje, por vários motivos, o Banco Central, no final das contas, para tentar manter a taxa Selic alinhada à decisão do Copom, precisa absorver esses recursos de alguma forma, utiliza hoje majoritariamente as operações compromissadas. Então, com essa possibilidade aí dada pela Lei 14.185, o Banco Central passa a dispor de um novo instrumento, que são os depósitos voluntários, né? E como é que funcionam os depósitos voluntários? Ele também tem essa capacidade de ser usado para absorção de reservas, né? Então, é mais um instrumento que o Banco Central passa a dispor para administrar esse excedente de reservas bancárias, esse nível de reservas bancárias, e assim ter um controle efetivo sobre a taxa de juros de curtíssimo prazo, a taxa que é um indicador aí importante para a política monetária, que é a taxa básica, a taxa Selic, né? Então, esse instrumento funciona assim, do ponto de vista de administração das condições de liquidez, da oferta monetária, exatamente da mesma forma, ou seja, o Banco Central passa a ter um instrumento para absorção de reservas, né? Então, ele passa a dispor agora de dois instrumentos, isso é, assim, do ponto de vista operacional, institucional, é um avanço muito importante. O Banco Central passa a dispor de um instrumento aí que já tem sido utilizado com muito sucesso aí por outros bancos centrais, principalmente economias maduras, que trabalham aí também com excedente de liquidez, também com o objetivo de controlar a taxa de juros de curto prazo, a taxa básica de juros, né? Então, o Banco Central se alinha aí às melhores práticas internacionais. Entrando um pouco aí, e como é que é o objetivo de usar esse instrumento? Esse instrumento, assim, ele pode ser considerado um instrumento acessório. O Banco Central vai continuar oferecendo e atuando também com operações compromissadas. O objetivo nosso é aperfeiçoar a gestão da liquidez e manter o bom funcionamento do mercado. Por conta disso, pela importância que as operações compromissadas hoje têm no mercado, que elas são muito utilizadas, é um instrumento muito efetivo até para os bancos, para as instituições financeiras negociarem reservas. Então, a ideia é que ele seja um instrumento adicional, um instrumento complementar ou acessório às operações compromissadas, né? Isso aí faz parte das práticas internacionais, sempre respeitando aí o funcionamento do mercado doméstico, né, vamos assim dizer. Entrando um pouco mais no detalhe da resolução, a gente tem ali na resolução, nos detalhes dos artigos, basicamente dois modelos distintos. Eles foram desenhados à semelhança do que são as operações compromissadas hoje. Então, para a resolução, para as compromissadas, nós temos a resolução Banco Central BCB 75. Foi feita, então, essa resolução BCB 129, a diretoria aprovou hoje, e que ela pode ser até comparável, né? Só que é um instrumento muito mais simples, o depósito. Ele não tem
o lastro em títulos públicos. Enquanto é compromissado, o Banco Central hoje toma recursos, entrega um lastro em título público, o depósito ele basicamente não tem esse lastro em título público, então o Banco Central só toma os recursos. Então, a resolução traz 2 desenhos básicos, que são similares às operações compromissadas. Um desenho que são a operacionalização via leilão, o que a gente já faz bem com as operações compromissadas, e um outro modelo que a gente chama assim de uma facilidade permanente, uma possibilidade, assim, é uma janela que você, em determinado horário, o Banco Central abre a possibilidade de, por adesão das próprias instituições, elas aderirem ao instrumento e falarem, olha, eu estou interessado em depositar tantos um financeiro de tal tamanho, elas vão saber previamente qual é a remuneração que o Banco Central vai oferecer, e aí, por adesão, as instituições apresentam lá o volume que elas estão interessadas em depositar, em deixar depósito como depósito voluntário no Banco Central, e no dia seguinte o Banco Central libera os recursos com a remuneração definida. Então, são 2 modelos que, inclusive, a gente já usa para as operações compromissadas. A gente tem os leilões e as operações de nivelamento, né? Qual é o modelo mais simples? O modelo mais simples é essa da janela, né? Você abre uma janela, as instituições já sabem qual a remuneração e fazem a escolha de quanto que elas gostariam de depositar para ter aqueles recursos remunerados, né? Então, basicamente é esse, né? A proposta, a gente também está imaginando como próximos passos a gente fazer uma rotina de testes aí com o sistema. A gente deve tomar a semana que vem como uma semana de teste. A gente já está publicando hoje uma rodada de teste para ser feita aí com os agentes, que deve acontecer na quarta-feira, tudo correndo bem. A gente já estaria apto a fazer os depósitos, provavelmente na semana seguinte, já para depurar os detalhes e deixar todo o operacional bem organizado. A ideia é fazer esses testes exatamente para começar o instrumento já com um nível de resiliência, de operacionalidade bem ok, né? E um outro ponto importante, né, a questão da transparência, a ideia é realmente deixar a utilização do instrumento muito transparente, né? A gente já tem aí 3 níveis mais ou menos organizados de iniciativa para abrir a transparência. A gente tem aqui do DEMAB, Departamento de Operações no Mercado Aberto, as notas para a imprensa Mercado Aberto. A gente tem lá 70 planilhas com todas as informações de operações com títulos, operações compromissadas, dados específicos de operações do Tesouro, operações aqui do Banco Central, todas elas com título público. E a gente vai abrir também uma planilha para detalhar essas informações de depósito que terão, sejam eles os depósitos via janela ou os depósitos via leilão. A gente tem outros níveis aí de detalhamento das estatísticas, a gente tem aí presente o Fernando, que é chefe do departamento de estatística, também que vai estar trabalhando para esse nível de transparência. E a gente tem também as próprias informações do balanço do Banco Central, que vão ficar totalmente transparentes, com as devidas notas explicativas, que faz parte desse objetivo. E assim, todos vão ter assim, todas as condições de avaliar as implicações dessas operações do Banco Central. Assim, de forma resumida, é isso, e eu fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigada, André. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mãozinha do canto direito da tela e, por favor, se identificar, nome, veículo que trabalha. Não temos nenhuma pergunta até o momento, André. Alex. Alex acabou de chegar aqui. Alex, seu áudio está aberto, você pode falar. Boa tarde. 18h35, Alex Ribeiro, do Jornal Valor Econômico. Eu gostaria de saber se já tem alguma indicação de como que vai ser utilizado esse depósito voluntário, se tem uma estimativa dos volumes, se o Banco Central vai ter uma posição passiva nisso, aceitando todos os depósitos que os bancos escolherem em um instrumento ou outro, como que vai ser na prática
esses volumes e essa escolha? Como que vai ser a dinâmica de crescimento da captação desses depósitos? Obrigado, Alex Ribeiro, pela pergunta, a oportunidade de a gente explicar um pouco mais o instrumento, né? Bom, a gente estava falando dos dois modelos, né? Modelo de leilão ou modelo que você até citou, né? De ser mais passivo, né? Para quem não sabe, ser um pouco mais passivo é exatamente essa estratégia de você ter uma janela, um horário específico durante o dia. A gente tem hoje as operações de nivelamento que seguem, com operações compromissadas que seguem esse operacional. A gente, de 17h20 às 17h40, a gente abre uma janela e os dias credenciados podem fazer as operações. Então, as operações de depósito voluntário, nessa modalidade, seriam feitas à semelhança desse procedimento. É muito espelhado no que a gente tem de experiência com as operações compromissadas hoje, né? Então, ele se assemelha a essa operação de nivelamento. E o outro modelo é o modelo de leilão também, que é utilizado com operações compromissadas. A gente ainda, assim, tanto o modelo da janela, o modelo mais passivo, como o modelo de leilão, eles são muito novos, né? Então, o que a gente tem assim de expectativa? Hoje, as operações compromissadas, elas são operações muito importantes para o sistema, trocar reserva, realizar operações até para gestão de liquidez própria. Então, elas vão continuar funcionando. O objetivo do Banco Central é tornar, vamos dizer assim, introduzir um instrumento que torne a política monetária ainda mais efetiva. Quer dizer, então, a gente vai continuar contando com a eficiência das operações compromissadas, sem causar nenhum constrangimento ao uso do instrumento, abrindo esse instrumento adicional. A nossa perspectiva é que ele seja um instrumento complementar ou acessório. Então, assim, a princípio, salvo algum engano da nossa parte, as operações compromissadas continuam sendo o principal instrumento de política monetária. E a adesão, a gente entende que o gradualismo é uma questão, um ponto importante, né? A ser considerado pelo Banco Central para que não cause nenhum problema ao mercado, porque o objetivo nosso é que o instrumento seja efetivamente bom para controle da taxa de juros de curto prazo, que é a taxa Selic. Então, não há assim, uma expectativa, uma estimativa real desse número, mas a gente sabe que, como ele vai ser um instrumento acessório, complementar, ele deve ter volumes bem menores do que tem hoje as operações compromissadas, né? Então, as operações compromissadas hoje, overnight, estão na faixa de 900 bi, 920, 930 bi, variam conforme as operações de mercado. Então, a gente acha que a linha tem um instrumento muito menor utilização, tá? Mas, assim, só a prática mesmo vai dizer o quanto que vai ser utilizado o instrumento. Alex, ainda tem alguma dúvida? Eu estou abrindo seu áudio aqui. Eu ainda estou com uma dúvida sobre o funcionamento. Então, os dois instrumentos vão ser oferecidos todos os dias para as instituições financeiras que tiverem excesso de liquidez, escolherem o melhor, o mais adequado para ela, e aí como que fica? Tem diferença de remuneração, diferença de incentivos, ou a iniciativa parte do Banco Central dizendo eu vou enxugar tanto nesse instrumento e vou enxugar tanto naquele instrumento. Como que vai funcionar isso do ponto de vista mais prático? Obrigado, Alex. Do ponto de vista prático, assim, o Banco Central entende que aquilo mesmo que você falou, né, do gradualismo é extremamente importante, né? Então, assim, desses dois modelos, já adiantando alguma coisa, o mais simples é o da janela. Então, assim, por uma questão de gradualismo, para que o mercado comece a entender melhor o instrumento, que o próprio Banco Central comece a utilizar de forma mais efetiva aos poucos, a ideia é começar com um instrumento mais simplificado. Não que haja uma complexidade muito grande em fazer leilão, porque o Banco Central está muito... A experiência do Banco Central em fazer leilões é muito grande, né? Mas, assim, o que a gente vê, assim, do ponto de vista prático, a possibilidade é o seguinte, de você usar gradualmente, começando com esse instrumento mais simples, que é um instrumento passivo, em que o Banco Central abriria, no determinado momento do dia, um horário com uma taxa já previamente definida,
para que as instituições façam uma adesão ao instrumento de forma voluntária, né, como diz o próprio texto normativo. Obrigado. Obrigada, André. Alex, ainda tem alguma dúvida? Desculpa, eu ainda estou com dúvida. Quer dizer, seria e essa taxa, dessa forma mais simplificada, essa taxa seria determinada como, né? Então, a gente tem aí o leilão, esse leilão que determina a Selic efetiva, ali que a mesa do Banco Central traz a taxa de juros para a meta do Banco Central. Como que vão funcionar essas várias taxas, esses vários momentos em que o Banco Central vai estar recolhendo o dinheiro do sistema? Vai ter taxas diferentes, não vai ter taxas diferentes? Como que no final acaba sendo formada a taxa Selic? Vai ter mais de uma taxa? Como que seria isso? Bom, na linha do que você até comentou, Alex, o leilão ele tem uma formação de preço via oferta competitiva, né? O depósito ele vai ter o outro formato, mais, vamos dizer assim, da janela de acolhimento de depósitos, né? O Banco Central vai definir a taxa com o objetivo de ter um controle do agregado monetário, do excesso de reservas, ou seja, para que, no final das contas, a gente tenha uma taxa Selic próxima da meta. Então, o que a gente sabe de antemão, essa taxa vai ser definida a priori, a critério do Banco Central. Ela pode, vamos dizer assim, variar, né? Mas a gente acredita que ela seja uma taxa, como as taxas das operações compromissadas, que ela não se distancie tanto da taxa Selic, exatamente já que o objetivo principal dela é a administração da taxa de juros, ela vai ser alguma coisa próxima da taxa Selic. Agora, o critério, a decisão final vai ser à medida que o Banco Central analisar as condições de liquidez e avaliar qual a taxa mais apropriada para que esse instrumento funcione de forma efetiva para fins de política monetária. Ok, André, obrigada. Agora é o Gabriel que está aqui querendo fazer uma pergunta. Gabriel, pode falar. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, Adriana, boa noite todo mundo. Gabriel, do Globo. Quando no projeto estava tramitando no Congresso, se discutia um pouco sobre o efeito que esses depósitos poderiam ter na dívida, né? Na leitura da dívida pública. Porque como não trata de títulos, poderia ter uma diminuição aí, talvez no médio e longo prazo. Eu queria saber se isso é possível mesmo, e se sim, como que a gente vai saber se a dívida pública está caindo por outros motivos e por que está caindo por causa dos depósitos. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra então para o colega aqui, o Fernando, que vai explicar de uma forma muito mais brilhante do que eu. Então, por favor, Fernando, fique à vontade. Obrigado, André. Gabriel, cortou um pouquinho quando eu estava ouvindo a tua pergunta. Eu acho que eu ouvi, né, o fundamental, mas se faltar alguma coisa, depois você pergunta novamente, né? Bom, a ideia é saber o impacto desse instrumento na dívida pública. Então, a gente primeiro precisa saber o seguinte: esse instrumento é um depósito feito pelos bancos no Banco Central. Então, esse depósito é um passivo do Banco Central, ou seja, é uma dívida do Banco Central. Então, essa dívida do Banco Central vai ser refletida na estatística de dívida líquida do setor público, que é o conceito mais abrangente de dívida que o Banco Central divulga e que inclui o Banco Central, né? Então, a dívida líquida do setor público, ela envolve o governo central, que é a União, digamos assim, envolve o próprio Banco Central, os governos regionais, tanto de estados quanto de municípios, e as estatais de todas essas esferas do governo. Então, dessa forma, os depósitos voluntários serão incluídos na dívida líquida do setor público. E se o Banco Central começar a captar esses depósitos voluntários, né, essa
linha, rubrica da dívida líquida do setor público vai aumentando, mostrando um aumento da dívida. Se eventualmente, como o André explicou e nas perguntas do Alex, se houver uma troca de compromissadas por depósitos voluntários, as compromissadas se reduzem, os depósitos voluntários aumentam, a dívida líquida fica no mesmo nível, né? Então, não há impacto na dívida líquida. A segunda, eu vou falar já da dívida bruta, mas eu queria logo mencionar para o Gabriel que o lugar onde ele vai achar esse númerozinho de depósito voluntário, vai ser em vários lugares, a gente vai falar cada um deles, na nota para a imprensa de estatísticas fiscais, na tabela 4, que trata da dívida líquida, na linha 51, vocês vão encontrar hoje uma linha que se chama depósitos no Bacen, né? Atualmente, essa linha só tem os depósitos compulsórios, que são os únicos que existem, né? A partir já da próxima nota, vai ter essa linha depósitos no Bacen, na linha 51, e a gente vai abrir duas outras linhas embaixo dela, depósitos compulsórios e depósitos voluntários remunerados. Claro que quando a gente fizer isso na nota deste mês agora, no dia 31, a gente vai estar refletindo os dados de julho, o número vai ser 0, porque esse número não existia, mas a gente já vai abrir para já dar conforto para vocês de mostrar onde acompanhar essa evolução. Então, ela vai estar aí na nota para a imprensa de estatísticas fiscais, na tabela 4, e como tem outras tabelas que reproduzem a tabela 4, como é o caso da 7, da 8, vai estar lá também, mas o importante vai estar na tabela 4. Bom, mas na verdade, a pergunta do Gabriel diz respeito à dívida bruta do governo geral, porque na dívida bruta do governo geral, os passivos do Banco Central não entram, né? Governo geral é uma classificação estatística padronizada internacionalmente, que envolvem as 3 esferas, no caso do Brasil, da administração, digamos assim, direta, do governo central, dos governos estaduais e dos governos regionais. A abrangência de governo geral não inclui o Banco Central, porque estatisticamente ele é classificado como uma corporação financeira, com uma classificação específica de Banco Central. Então, os seus passivos não estão na dívida bruta. Desta forma, se acontecer aquilo que a gente mencionou antes, houver uma diminuição das operações compromissadas e um crescimento dos depósitos voluntários, esses depósitos voluntários que são um passivo do BC não vão estar na dívida bruta e, dessa forma, a dívida bruta vai cair. Na tabela 17 da nota para a imprensa de estatísticas fiscais, a gente apresenta os dados da dívida bruta. Então, vocês vão ter o número da dívida bruta lá, digamos assim, em cima da tabela, né, na linha 13, e no final da tabela, você tem uma linha, a linha 51, que chama títulos livres na carteira do Bacen, que é uma estatística que não entra, é um valor que não entra na dívida bruta, e a gente vai criar, abaixo dessa linha, títulos livres na carteira do Bacen, nós vamos criar uma linha abaixo que vai chamar depósitos voluntários remunerados. Dessa forma, a gente permite a transparência total das estatísticas do Banco Central, né, além da parte operacional e dos detalhes do instrumento em si, que o André já mencionou e que vão estar nos dados da nota para a imprensa de mercado aberto, né, para fins estatísticos, de forma agregada, esses números vão estar na tabela 4 da dívida líquida, na tabela 17 da dívida bruta. E, caso seja de interesse dos usuários das estatísticas, sejam jornalistas, os usuários governamentais, agência de rating, listas, economistas, mercado financeiro, quem quer que seja, né, se você tem todos os elementos e pode somá-los, né? É uma coisa aditiva. Hoje já, se você tem a dívida bruta no conceito do Banco Central e você soma aquela linha de títulos livres na carteira do Bacen, você obtém a dívida bruta no conceito do FMI. Da mesma forma, se for de interesse, você pode somar esses dados dos depósitos voluntários e obter o que seria, né, uma dívida bruta mais depósitos voluntários ou como quiser chamar, né? Adicionalmente, eu acho que a resposta do Gabriel já está respondida, mas adicionalmente só um detalhe
a mais. A gente vai divulgar os saldos dessas operações, além da divulgação mensal na nota para a imprensa, nós vamos divulgar isso semanalmente no Indeco. Vocês sabem que o Indeco sai toda quarta-feira, às 14h30, e no Indeco ele não tem estatísticas fiscais, porque essas estatísticas são mensais, mas no Indeco a gente tem uma tabela que mostra o detalhamento dos depósitos compulsórios, né? É a tabela 8 do Indeco. Então, essa tabela 8, ela tem os depósitos compulsórios com recursos à vista, de poupança, depósitos a prazo e tudo, e nós vamos criar uma coluna adicional nessa tabela, vai ser uma última coluna, né? Além das que já existem, e vamos colocar ali o valor dos depósitos voluntários, ou seja, depósitos compulsórios é um instrumento, né, que o Banco Central usa há muito tempo, desde sempre praticamente, mas nessa tabela, para fim de divulgação com uma tempestividade maior do que a tempestividade da nota para a imprensa, nós vamos divulgar semanalmente uma coluna com os depósitos voluntários. Isso já vamos fazer a partir de quarta-feira da semana que vem, de novo. Quarta-feira da semana que vem, dia 25, a gente vai divulgar os dados até a sexta dessa semana, como é padrão no Indeco. Então, esse instrumento não existia. Vamos divulgar uma coluna de zeros, mas já para vocês saberem onde vai ficar colocado o instrumento, e na medida que isso for usado, essa tabela vai deixar de ser essa coluna, né, vai deixar de ser uma coluna de zero, vai ser preenchida, e a partir do momento em que o instrumento começar a ser usado, nós vamos também criar as séries temporais dele, uma série temporal dele no SGS. É isso, obrigado. Adriano. Obrigada, Fernando. Larissa, seu som está ativado. Boa noite, é Larissa Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria só insistir na pergunta do Alex, para entender melhor qual seria o incentivo para adesão a esse novo instrumento, né? Se a remuneração é semelhante, eu queria saber o que vai fazer os bancos aderirem a esse novo instrumento, se é facilidade, prazo, o que é. E eu queria saber também quantas instituições podem fazer esse depósito hoje. É isso, obrigada. Obrigado, Larissa. Duas ótimas perguntas. Como a gente falou aqui, a forma de operacionalização da política monetária do Banco Central, ela se dá hoje com um único instrumento, que é a operação compromissada. Isso é uma forma muito efetiva de se fazer, e a possibilidade de você ter um instrumento complementar ou acessório é como se fosse assim, ampliar os graus de liberdade, aperfeiçoar, alinhar as práticas aqui no Brasil, as melhores práticas internacionais. Esse já é um instrumento que é utilizado com muito sucesso por outros bancos centrais, e então é um aperfeiçoamento institucional. Agora, quais são os benefícios? Assim, a facilidade, eu acho que você citou bem, então é um instrumento que você não precisa, você não tem lastro, né? Então, ele é uma operação muito mais simples, de fácil entendimento, ela tem a facilidade também de disseminar aí as ações do Banco Central para a política monetária. Você vai ter uma taxa de remuneração que vai ser disseminada no mercado. Então, você tem esses benefícios das instituições. Do lado do Banco Central, esse instrumento ele é muito, muito favorável, porque ele independe da existência de lastro na carteira de títulos do Banco Central. Então, hoje você dá novos graus de liberdade. Assim, em outros momentos, a gente tem a lei de relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro, que define lá, por exemplo, se o Banco Central não tiver títulos suficientes para a implementação da política monetária, ele pode solicitar esses títulos para uma emissão do Tesouro Nacional sem contrapartida financeira, e o Banco Central já usou desse artifício em outras ocasiões. Isso foi lá em 2015, em 2013. Então, em que, por fatores conjunturais de liquidez, a liquidez aumentou num nível que o Banco Central não tinha títulos para fazer frente a esse excesso de liquidez. No momento agora, como você tem um instrumento que você não precisa desse lastro, então você abre uma frente
e você diminui a necessidade do Banco Central solicitar emissões do Tesouro Nacional para o Banco Central sem contrapartida financeira para fazer frente às necessidades de política monetária, né? Então, isso é um instrumento bastante interessante e vai muito em linha com esse processo todo de autonomia do Banco Central. Então, ele vem alinhado com essa diretriz, né, com essa aprovação da lei de te dar autonomia do Banco Central. Em termos de acesso, né, isso aí é outro ponto muito importante, que é a segunda pergunta. Quais instituições que estão habilitadas a acessar? A lei coloca instituições financeiras com conta de reserva bancária ou conta de liquidação, né? E todo o arcabouço de implementação da política monetária, assim, principalmente nos países, por exemplo, o Fed utiliza, você tem geralmente operações que você faz com todas as instituições habilitadas, que as instituições financeiras habilitadas, ou você pode usar o sistema de dealers credenciados, né? Então, o que a gente fez? A gente tem esse mesmo sistema para as operações compromissadas e a gente aplicou também esse mesmo sistema para as operações para o acolhimento de depósitos voluntários, né? Então, à medida da necessidade, a gente vai ou abrir só para as instituições credenciadas ou então para todo o conjunto de instituições financeiras com conta de reserva bancária ou conta de liquidação. Basicamente, são essas duas possibilidades. Obrigado. Obrigada, André. Agora, Idiana Tomazelli, seu áudio está aberto. Olá, boa noite. É Idiana Tomazelli, do Broadcast. Eu queria só pedir para repetir a informação do teste que vai ser realizado na semana que vem, só para deixar claro, vai ser na quarta-feira e, dando tudo certo, começa efetivamente na semana do dia 30, é isso? Bom, obrigado aí pela pergunta. Basicamente é o seguinte, a gente vai enfrentar uma rotina de testes, né? Então, é o seguinte, os testes, eles são assim, a depender dos resultados, a gente fica habilitado a iniciar a operação, mas não quer dizer que a gente vai começar exatamente a operação. O que eu posso dizer, assim, é que a gente precisa, basicamente, de uma semana, um pouquinho mais, para avaliar se está tudo bem, do ponto de vista operacional, que a gente vai colocar um instrumento que ele é acessório. A ideia é que ele não tenha uma adesão muito grande no primeiro momento, mesmo que o objetivo é também ter o gradualismo, mas, de qualquer forma, é importante que o operacional esteja bem ok, assim, com requisitos mínimos assim, de que o operacional vai funcionar corretamente, até para que o instrumento tenha a efetividade que se pretende, né? Então, é o seguinte, eu disse mais no sentido de o Banco Central estar habilitado. Agora, o fato do Banco Central iniciar efetivamente a operação, isso aí vai depender de uma decisão aqui da própria diretoria, mas, assim, estando tudo ok, eu não vislumbro assim, uma demora muito grande, mas a gente tem que aguardar realmente essa deliberação aí da diretoria. Obrigado. Obrigada, André. Alex. Alex Ribeiro do Valor. Fiquei com mais aqui duas questões, que uma é sobre, pelo que eu entendi, então, a taxa do depósito voluntário pode ser diferente da Selic efetiva daquele dia? Quer dizer, teriam duas taxas diferentes, isso é uma possibilidade? Você falou aí sobre outros países que utilizam diferentes instrumentos para enxugar esse excesso de liquidez e vantagens. Você poderia dar estender um pouquinho mais, explicando quais são essas vantagens, por que é importante para o Banco Central ter mais de um instrumento? E, por fim, existe na cabeça, ou no mecanismo que está sendo colocado agora, uma maneira de fazer essas operações chegarem ao sistema não bancário, que dos fundos, né? Boa parte das operações compromissadas são feitas para fundos, e isso é feito por meio de título público.
esse novo sistema aí de depósito voluntário, de alguma maneira, atende também essa indústria de fundos? Obrigado, Alex Ribeiro. Também são ótimas perguntas para a gente ajudar a esclarecer. Eu vou começar do final, só por uma questão de facilitar aqui a minha explicação. E você tocou num ponto bastante importante, né? A origem da liquidez hoje, desse excedente de liquidez, ele tem os fatores que agregaram liquidez ao mercado históricos, né? E um deles foi o Banco Central reforçar o volume de reservas internacionais. Então, à medida que o Banco Central comprava dólares dos agentes, ele colocava reais na economia. E hoje tem aí um excedente de liquidez. Entre outros fatores aí que a gente tem que afetam a liquidez. Mas do ponto de vista aí dos poupadores, né, a liquidez que o pessoal comenta, é muito concentrada na indústria de fundos, né, de investimento, por uma questão de preferência, né, dos investidores. Há uma preferência clara aqui no Brasil por investimentos bem líquidos, de curto prazo. Isso aí é uma questão que tem vários motivos e vários objetivos, várias particularidades que são muito próprias aqui do Brasil, né? Então, por conta dessa questão, os fundos eles operam muito utilizando as operações compromissadas, exatamente por conta dessa demanda por liquidez dos seus cotistas e os demandantes de depósitos aqui no Brasil. Por conta disso, quer dizer, todo o sistema também tem uma adesão a essas operações com lastro em títulos públicos. Um outro motivo também é que o mercado sem lastro, que é muito popular em outros países, né, que são os mercados que a gente chama de empréstimo de recursos sem lastro, que são, em alguns países, é muito pujante, é muito dinâmico. Aqui no Brasil, a gente praticamente não tem operações sem lastros. Há uma preferência grande de você, na hora de passar recursos, na hora de emprestar recursos de curtíssimo prazo, de você ter um lastro em títulos públicos pela garantia que ele representa, pela aceitação da própria operação compromissada, né? Então, isso faz com que, do ponto de vista do Banco Central, a operação compromissada continue a ser o instrumento que vai ser, vamos dizer assim, que é o principal instrumento de política monetária utilizado. Até uma questão para se colocar hoje, na hora que eu me referi aos 900 bi, eles são a gente está falando mais das operações de curtíssimo prazo. Tem operações compromissadas de mais longo prazo, elas acabam sendo um pouco maiores. Por essa preferência, por essa forma do mercado hoje funcionar, que a gente acredita que os depósitos voluntários eles sejam um instrumento de baixa procura no primeiro momento, né? Então, até a questão do impacto no endividamento e tal, é importante. A gente está trabalhando para dar a maior transparência possível. A própria presença do Fernando aí, que eu agradeço bastante estar conosco aí para elucidar esses detalhes, para a gente deixar tudo transparente, todos fazerem as avaliações que acharem necessárias. Mas, no final das contas, a nossa perspectiva, assim, pelo menos no primeiro momento, é que a adesão vai ser muito gradual, vai ser feita aos poucos. Talvez o impacto no endividamento seja pequeno, considerando o nível de endividamento que tem hoje, a perspectiva de você ter esse instrumento como acessório, a forma que o mercado hoje funciona. Então, isso tudo a gente está prestando bastante atenção e sendo bastante... E tentando ao máximo possível desenhar um instrumento para que ele seja bastante efetivo. Do ponto de vista para a sua pergunta primeira agora sobre a taxa, o objetivo final das operações, e que fique bem claro isso, é só esse objetivo, é política monetária. Então, tanto é que aqui todo o desenho das operações foram conduzidos aqui pelo Departamento de Operações de Mercado Aberto. Esse é o único objetivo, exclusivamente esse. Quando a gente fala de política monetária, o principal instrumento hoje é a taxa básica de juros, né? Então, qual o objetivo primeiro? É que a taxa Selic continue próxima do que o Comitê de Política Monetária decidiu. Então, todas as decisões do Banco Central, apesar de a gente não ter uma definição clara do que
de qual vai ser a taxa dos depósitos, se a gente vai utilizar mais um ou outro modelo, o objetivo final é manter a taxa básica de juros próxima à taxa Selic. Então, todas as decisões vão estar centradas nisso. E é possível que sim, que a gente tenha depósito em níveis de taxa diferentes, como a gente faz aqui no Banco Central, por exemplo. A gente tem as operações de nivelamento e os leilões, que são os desenhos para as operações compromissadas, que às vezes variam as taxas. Então, são taxas definidas em leilão, são taxas definidas como janelas de depósito, que podem variar, mas o objetivo principal é simples, é administrar a liquidez bancária para que a taxa Selic fique próxima à meta definida pelo Copom. Obrigado. Obrigada, André. Larissa, seu áudio está aberto. Oi, tudo bem? Uma última dúvida, você falou sobre os critérios, né, para eleger as instituições, mas não falou no número. Vocês têm um número de quantas instituições são elegíveis hoje? Obrigada. Temos sim, Larissa, obrigado. Hoje é o seguinte, o modelo de abrir a operação para as instituições financeiras, detentoras de conta de reserva bancária ou conta de liquidação, no Selic, a gente deve ter na faixa de 300 instituições elegíveis. As operações que são reservadas para dealers, a gente tem hoje um sistema de dealers que comporta 12 instituições. Para que funciona o sistema de dealer? O sistema de dealer é um sistema utilizado por bancos centrais para tornar a operação, as atuações do Banco Central mais eficientes, né? Então, você faz tem um normativo que define assim as obrigações que as instituições têm que fazer, e são 12 instituições, elas têm um critério de competição em que elas são escolhidas dentre aquelas que melhor atendem o Banco Central nas suas operações e que melhor disseminam no mercado, que tem maior capilaridade para transmitir as ações de política monetária do Banco Central para o sistema financeiro como um todo. Então, o sistema tem o objetivo de aperfeiçoar a implementação e transmissão da política monetária. Então, são esses dois sistemas possíveis. Obrigado. Obrigada, André. Oi, só uma última dúvida. Se essa operação começar na próxima quarta-feira, serão com esses 12, né? Não com os 300. É isso, né? Vamos lá, Larissa, só para esclarecer. Obrigado pela pergunta, para a gente reforçar esse ponto. A operação não começa na quarta. A gente soltou hoje um informe para fazer um teste na quarta-feira. Olha o cuidado do Banco Central, né? O cuidado do Banco Central é o seguinte: a gente convida as instituições para fazer um teste de todo o sistema que já está pronto, só aguardando a autorização da diretoria. Então, a gente faz primeiro um teste, faz uma avaliação do que funcionou, o que não funcionou, repete, geralmente pode, dependendo do resultado do teste, pode repetir o teste, podem fazer novas modificações no sistema, aí sim que o Banco Central fica seguro de implementar para que o sistema e a operação ela só entre em operação com todos os requisitos mínimos de um Banco Central que preza aí pelo bom funcionamento do mercado, pela eficiência das suas operações, tá? Só para deixar isso claro, talvez eu tenha falado muito rápido, e isso é um ponto muito importante. A gente sempre faz, pelo menos aqui do ponto de vista nosso operacional, testes às vezes até exaustivos, né? Mais de uma vez, as instituições até reclamam, mas a gente quer prezar aí pela qualidade da forma de implementação da política monetária que sempre foi elogiada, principalmente nos centros, nos fóruns de discussão que a gente participa. Obrigado. Obrigada, André. Mais alguma dúvida, Larissa? Não, só isso. Obrigada. E Diana, seu som está aberto. Obrigada. A minha dúvida agora é em relação à questão da dívida bruta. Eu sei que vocês falaram que isso vai ficar bem transparente, só queria esclarecer então, porque a gente está num momento que o nível da dívida bruta é elevado, né, por causa dos gastos da Covid. Daqui para frente, será possível deixar muito claro o que é uma eventual queda da dívida, porque o país realmente conseguiu reduzir seu endividamento, e o que é uma queda porque há essa troca de instrumentos, só para deixar claro.
Sim. Diana, a estatística da dívida bruta, ela tem uma série a gente divulga os componentes, né, da dívida bruta. Se você olhar a nota para a imprensa de estatísticas fiscais na tabela 17, você vai ver que entram na dívida bruta a dívida mobiliária do Tesouro, ou seja, a dívida do Tesouro na forma de títulos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, as operações compromissadas no Banco Central, a dívida bancária do governo central, a dívida entre órgãos federativos, a dívida bancária dos estados, dos municípios e assim por diante. Nessa mesma tabela, abaixo dos componentes da tabela, ao final da tabela, vai ter uma linha específica que vai se chamar exatamente depósitos voluntários remunerados, né? Caso os analistas achem que a métrica dívida bruta do governo geral, no conceito do Banco Central, mais depósitos voluntários, é o indicador que eles devem acompanhar, eles só precisam somar essas duas linhas, né? Pode somar tanto os valores em reais correntes, né, quanto pode somar o valor como percentual do PIB. As duas opções vão estar lá. Dessa forma, se o usuário desejar, ele pode acompanhar a evolução do conceito estatístico dívida bruta do governo geral, da mesma forma que ele pode acompanhar a evolução do conceito dívida bruta do governo geral mais depósitos voluntários remunerados. No seu caso, na sua pergunta, como separar o que é uma queda devido, digamos, a fatores econômicos e o que é uma queda devido ao começo do uso desse novo instrumento que o Banco Central está usando? Você poderia separar isso pela diferença entre as duas séries. Existem diversos tipos de indicadores fiscais que os analistas usam, né? Um deles é a dívida líquida, que nós já falamos, outro é a dívida bruta. Na dívida bruta existe a dívida bruta no conceito do Banco Central, a dívida bruta no conceito do FMI, tem analista que prefere uma, tem analista que prefere outra, e agora, né, você vai ter condições de somar esse novo indicador ao conceito de dívida líquida do Banco Central. Você não deve somá-lo no conceito de dívida líquida do FMI, porque pode dar dupla contagem, né? Na medida que, por exemplo, houver uma troca entre operações compromissadas e depósitos voluntários, né, os bancos tinham um determinado valor em operações compromissadas. Por exemplo, um valor 100. Aí, 2 desses 100 passaram a ser depósito voluntário. Com isso, a dívida bruta no conceito do Banco Central cairia 2. Se você quiser, soma a dívida bruta, nas estatísticas que nós divulgamos, mais esses 2, e você vai ter a dívida bruta mais depósitos voluntários remunerados. Só que no caso da dívida do banco, na dívida bruta no conceito do FMI, ele considera a nossa dívida bruta mais os títulos livres do BC, os títulos livres na carteira do BC. Então, se houver isso, houver uma queda de operações compromissadas eram 100, passaram a ser 98, porque 2 foi trocado por depósitos voluntários remunerados. As operações compromissadas passam a 98, mas a linha de títulos livres na carteira do Bacen aumenta em 2. Então, como a dívida bruta no conceito do FMI considera tanto as operações compromissadas mais os títulos livres, os 2 que saíram das compromissadas entraram nos títulos livres. Então, eles já estão lá. Se você somar essa dívida bruta no conceito do FMI com os depósitos voluntários remunerados, você estaria incorrendo numa dupla contagem. Mas, em relação àquele headline que o Banco Central divulga, dívida bruta no conceito do Banco Central, você pode tranquilamente somar os 2, tá? E aí a diferença entre as duas colunas será esse indicador que você deseja. Adriano, acabei. Obrigada, Fernando. Não temos mais perguntas até o momento. Vocês têm alguma consideração final a fazer, André, Fernando? Eu só queria agradecer o interesse pelo novo instrumento e dizer, assim, da parte do Banco Central, assim, a orientação que a gente recebe da diretoria é prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários. A gente vê aí algumas críticas ao instrumento, a gente vê aí
mas há uma postura bem transparente, assim, do ponto de vista de tudo que a gente recebe aqui. A gente sempre recebe uma orientação muito clara em deixar tudo muito transparente. Para a gente aqui, do ponto de vista operacional, é relativamente simples o instrumento, é um instrumento típico de política monetária, não tem muito, a gente fica até surpreso de ter essa repercussão tão grande. A gente sabe que natural é essa preocupação toda e importante mesmo, que a gente chegue aqui e preste todos esses esclarecimentos. Mas, assim, do ponto de vista de implementação da política monetária, é um instrumento muito simples e bem utilizado aí internacionalmente por outros bancos centrais. A gente continua à disposição, sempre aceitando o desafio de tentar realmente esclarecer. Eu acho que há uma questão importante aí, um desafio nosso de cada vez mais tornar, facilitar o entendimento de tudo que todas as operações são feitas a benefício aí da transparência e da tranquilidade aí de todos no entendimento das contas públicas, etc. Obrigado a todos. Fernando, você... Fernando? Obrigada, André. Bom, e eu me junto ao agradecimento do André, né? Ocupamos vocês até 7h20 da noite, praticamente, e o Banco Central está inteiramente à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós estamos à disposição para discutir exaustivamente esse instrumento para que não sobre nenhuma dúvida, inclusive em relação às estatísticas, os impactos que podem ter na estatística. No dia 31, quando nós nos encontrarmos na coletiva das estatísticas fiscais, as linhas novas que eu falei já vão estar lá, né? E vocês vão estar com a nota na frente. A gente vai aproveitar e mostrar o local para que não sobre nenhuma dúvida. E, enfim, muito obrigado a todos e boa noite. Obrigada, Fernando. Obrigada, André. Obrigada a todos. Boa noite e até a próxima.